Boa noite. Estamos começando nossa reuniãozinha de hoje, toda segunda, às 7. Então, vamos começar com uma meditaçãozinha de 10 inspirações e 10 expirações. O tema, acho que vai combinar com o texto que a gente vai ler. Então, vamos começar. Inspirando com Eu sou espírito e expirando, pois foi assim que Deus me criou. Eu sou espírito, inspirando e expirando, pois foi assim que Deus me criou. Dá mais ou menos a expiração 2 vezes o tempo da inspiração. Por isso também que a frase é maior. Então, vamos começar 10 vezes. Fecha os olhos, inspira e expira, mais ou menos o dobro do tempo da expiração. E vamos começar. Inspirando. Eu sou o Espírito, expirando, pois eu sou assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Eu sou o Espírito, pois foi assim como Deus me criou. Mais umas 5 respirações completas. Inspirando e expirando, sem nenhum pensamento na mente. Bom, agora a Márcia vai ler uma oraçãozinha e depois Ana vai ler, vai começar a leitura do texto de hoje. Então, boa noite a todos. Vamos dando continuidade a essa meditação, continuamos conectados com o Espírito e vamos ouvir ele dizendo: Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Agora quem vai continuar
É a Ana, dando continuidade ao texto Amor Sem Conflito. Então, boa noite a todos. Estamos aqui conectados com o Espírito Santo. Pedimos a Ele que nos guie nesse estudo de hoje, para que possamos aprender todas as lições que precisamos aprender, para que possamos ser verdadeiramente úteis no plano de Deus. E hoje a lição que Ele preparou para nós é a do capítulo 4, As Ilusões do Ego, o item 3. O título é Amor Sem Conflito. Então, nesse mundo aqui, a gente conhece bastante, né? O que é o amor com conflito. O que é o amor que é possível aqui nesse mundo da ilusão. Então, hoje, Jesus vai nos ensinar a como amar sem conflito. A como amar pacificamente. Então, a gente vai lendo os parágrafos de 2 a 2, comentando até o final. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Aqui a gente está na página 64, né, se alguém estiver procurando aí a página 64, o livro impresso. E aí, lembrar mais uma coisa, Jane, talvez ela entre mais tarde, ela está no compromisso, mas pode ser que ela consiga chegar a tempo de participar ainda hoje da nossa reunião. Então, parágrafo 1º. É difícil compreender o que significa realmente, entre aspas, o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro. E isso não significa coisa alguma. A palavra, entre aspas, dentro, é desnecessária. O reino do céu és tu. O que além de ti foi criado pelo Criador e o que além de ti é o seu reino, é o reino do Criador. Essa é toda a mensagem da expiação, uma mensagem que, na sua totalidade, transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar, o teu espírito não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás em segurança. Aí vem a pequena oração. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Parágrafo 2. Isso está escrito em forma de uma oração, porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de independência. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda, Jesus falando, está em teres negado o teu próprio guia, que é o Pai, e, portanto, precisas de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar em tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Então, a gente poderia comentar esses 2 parágrafos para a gente poder ir adiante. Aqui ele fala, né, que o reino do céu és tu, e essa é toda a mensagem da expiação, porque não existe nada além do reino, não existe nada além de ti. Nada além de ti foi criado e nada além de ti é o seu reino. Porque o reino é o próprio Filho de Deus. E aí é toda a mensagem da expiação, como ele diz aqui. Porque a mensagem da expiação é nós nos lembrarmos, é para que nós nos lembremos de que Deus é o nosso Pai e nós somos o seu Filho amado.
Essa é a verdade que está na nossa memória. E é essa verdade que o Espírito Santo quer que nós nos lembremos. Que na hora que nós nos lembrarmos de que Deus é nosso Pai e aceitarmos a paternidade de Deus, nós estaremos livres da culpa e do medo. Então, toda a direção do Espírito Santo é para que a gente consiga se lembrar, aceite, né, se lembrar, abra mão, né, abandone as ilusões, aceite se lembrar do que é verdadeiro, para que a gente possa ter paz. É interessante que sempre que ele traz essa expressão em itálico, tem uma chave, né? Esse és tu, que está fora da temporalidade, né? Está fora do tempo. Ele procura. Eu tenho sempre como uma chave quando está em itálico. Ali tá a brechinha para entender o que ele está querendo dizer. O reino do céu. Hã? Na verdade, ele passa a certeza, né, que não há dúvida. Ele destaca porque não há dúvida de que o reino do céu és tu, não é outro, não existe outro, só pode ser tu, né? É que o és é como eu dizer assim, o Gustavo é baiano, né? O és aqui parece que está dando uma denominação para alguma coisa, mas isso como é que eu vou dizer? Esse é alguma coisa que está dentro, é indubitável, que não tem a ver com essa pessoa, que é a Ana, é o Gustavo, és tu, é algo que transcende, que está além dessa persona, o reino, né? E essa é a mensagem, é sentir alguma coisa que está além do que tu pensa que tu é. Só que Tipo, quando você se lembrar de quem tu és, não haverá mais nada além disso, porque isso vai ser toda a verdade. é que está fora, não está dentro de conceito de ego, não está dentro daquilo que se pensa ser, é algo que está sendo, e como ele trabalha com aqui a nossa mente pensa, a gente só consegue ver numa linha temporal o que é uma criação, é algo que está sendo, né, esta caneta está sendo criada agora, então na fábrica vai se fazer uma caneta. Como eu não consigo entender nada diferente de um começo, meio e fim, ele está dizendo, bom, então tá, já que tu entende assim, criação, então tá, eu estou criando o tempo inteiro. Eu estou criando incessantemente. Cada vez que tu olhar para mim, eu estou criando o Filho de Deus. Que é para a gente, nessa linha de entendimento, como se a gente precisasse ver um começo, ele está dizendo, o tempo inteiro eu estou criando. E nós, pela nossa teimosia, estamos fazendo o tempo inteiro a separação. Então, sempre está acontecendo o tempo inteiro. O remédio para essa separação é a criação o tempo inteiro. Estou separando agora, mas eu estou criando. Eu estou separado, estou criando. É o tempo inteiro, é para mostrar que ele nunca está deixando de criar. Porque é presença, né? Não tem futuro nem passado. Tudo é agora. Então, a criação é agora. E uma coisa interessante que ele fala aqui, que sempre fica aquela dúvida, né? Bom, e a criação, né? Onde é que está isso? E ele fala que o Espírito ele não cessou de criar. Embora a gente esteja aqui dissociado da nossa fonte, né? Esquecido de quem é o nosse Pai, achando que esse mundo é verdadeiro, que nós somos reais, a mente certa continua criando. A gente não tem acesso a essa criação porque ela pertence ao conhecimento, nós estamos aqui na percepção. Quando a gente conseguir transcender a percepção, nós vamos nos deparar com a criação que é nossa, né? Porque o Espírito está criando, nós somos o Espírito, porque ela continua sendo criada. Então ele fala isso, né? Nós vamos ter
acesso à criação e vamos nos regozijar com isso, porque o espírito não para de criar, como você está falando aí, né? Ele cria o tempo todo, porque é puro compartilhar, né, o espírito. Então, ele cria compartilhando, a cada vez que ele compartilha, ele está criando. E ele fala também, o ego e o espírito nunca serão co-criadores, né? Porque o espírito ele não percebe, o espírito só conhece. E o ego só percebe, não conhece, né? Então não tem como eles serem co-criadores. Mas o espírito e o pai, né, que é o criador, sempre serão co-criadores, né? Porque Deus deu ao seu filho o poder de criar. Ele compartilhou com o filho o poder de criar. Então eles sempre serão co-criadores. E aí ele fala na última linha, tem confiança em que as tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu, espírito, estás em segurança. Você nunca deixou de estar em segurança. Nós só achamos que nós estamos aqui em segurança porque nós estamos no sonho de medo. Mas na hora que nós acordarmos do sonho, a gente vai saber que nós nunca estivemos sem a segurança do Pai. E aí vem essa oração. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido. E o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Então, essa oração ela tem uma força muito grande, ela é muito útil para todas as situações de desconforto que a gente passa aqui nesse mundo, né, de medo, de angústia, de tensão, né, de ansiedade. É só a gente se lembrar que o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido. E eu, filho de Deus, eu sou esse reino. Então, eu estou perfeitamente unida e perfeitamente protegida. E o ego jamais prevalecerá contra essa certeza e essa segurança. É isso que a gente, essa confiança, né, de que o reino está perfeitamente unido e protegido, é que nós precisamos desenvolver em nossa mente, para que a gente ocupe o lugar do medo na nossa mente com essa certeza e essa confiança. Nós precisamos de acordar para isso. É que o ego tenta capturar a nossa mente a partir do nosso corpo, né? Através do ataque. E isso causa medo, né? Que a única forma que ele tem, como ele não conhece o reino, ele vê que a nossa mente está querendo enveredar para outro pensamento que ele desconhece. Então, ele tenta o tempo inteiro capturar a nossa atenção para que a gente se distraia. Então, ele diz, isso é uma declaração de independência, pode ser útil em momentos de tentação. Cada vez que a gente está em pensamento de ataque, que é não pensar que a gente é filho de Deus, pensar qualquer outra coisa, ele está lembrando que esse reino está sempre protegido. Então, não importa o que o ego venha te dizer, a gente está sempre protegido. E basta uma simples lembrança, basta uma simples lembrança. E aí é treino, né? E eu acho que o veículo disso, o veículo do milagre chegar na mente é o treino através da oração. Então, assim, a gente fica discutindo, né? Ou querendo ver de uma forma no intelecto, entender essas palavras, elas são até um certo ponto útil para nos trilhar um caminho, mas vai chegar um momento em que precisa desse silêncio nesse momento de oração, de uma conversa muito franca com o Espírito e de pedir para que ele ajude a gente a lembrar que a gente está com ele, que o reino está o tempo inteiro dentro da gente, para que se desfaça, né, o ego. Então, é a oração, a prática é treino, né? Prática, muita prática. Muito. É prática, sim. O título é Amor Sem Conflito. E o que é amor? É relacionamento. Relacionamento, exatamente. É isso que ele está nos chamando aqui, para um relacionamento com ele. Para que a gente se lembre que somos um espírito assim como Deus nos criou. É esse relacionamento de amor com amor, né? Sim. E ele fala que
Essa é toda a mensagem da expiação. Nada aconteceu a não ser seu relacionamento com Deus. Sim. E ele toma aqui, você sente ele falando na primeira pessoa com você. Eu acho que Ana até deu essa ênfase na leitura. E o título, né, Gustavo? Amor sem conflito. Tudo que não é amor é conflito. Porque só existe o amor. O resto é conflito, o resto é desculpa para não estar no amor. Por conta do nosso medo de amar, né? Nós fomos ensinados um tipo de amor conflitante, o amor do ego, que a gente tem medo de soltar ele. A gente vai procurar segurança lá fora, né? Com pessoas, objetos, bebida e dinheiro, política, seja lá o que for. São os amores do ego. É um amor narcisista, né? Um amor egoísta, o amor do ego. Então, a gente tem medo de soltar Totalmente. isso, que a gente dá muito valor a isso, né? Totalmente. Você acha que você, sem um relacionamento, você vai morrer, você vai desistir, você vai ficar depressivo. É um relacionamento especial, né? Porque no amor incondicional, a gente tem todos os relacionamentos, né? Mas no amor conflitado, que é o amor egóico, a gente tem relacionamentos especiais, específicos. E a gente coloca aquilo como se fosse a razão de existir, né? Como se fosse a verdade. É isso. Às vezes eu me pergunto assim, quando é que você está vivo? É quando você está procurando lá fora e não está achando, nem vai achar, ou quando você está em relacionamento com Deus, totalmente completo e satisfeito nesse relacionamento. E aí Jesus fala aqui que a gente precisa da ajuda dele, porque nós negamos o nosso guia, que seria o nosso pai, né? E aí precisamos de orientação. Então, ele veio aqui, ele está aqui para nos orientar sobre como acordar, né? Como aprender a separar o verdadeiro do falso, que é a nossa função aqui, é o que o David Hoffmeister fala. Nós viemos aqui para aprender a separar o verdadeiro do falso. Essa é a nossa função aqui, nesse treinamento. Porque na hora que a gente separa o verdadeiro do falso, a gente vai poder escolher claramente o que nós queremos. E é evidente que nós queremos o amor, né? Todos nós queremos o amor. Só que a gente substituiu o amor verdadeiro pelo amor especial aqui no mundo, através dos relacionamentos especiais. Mas nós vamos, em algum momento, né, nós já estamos acordando para o amor verdadeiro. E aí, isso é evidente que exige treinamento, existe dedicação, existe a abertura da mente para querer aprender esse amor. Não aprender esse amor você não aprende, o amor verdadeiro ele é. Mas a querer aceitar esse amor, né, como o único amor verdadeiro, né, que vale a pena, o único amor real. E Jesus fala aqui na última linha, contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer, porque o ego põe muitas barreiras para esconder esse amor verdadeiro da nossa mente. Mas aí Jesus falou, olha, com a nossa força unida, ele, com nós que somos os irmãos dele, o ego não vai ter força para prevalecer. E parece que ele está dizendo outra coisa, né? Mas é incrível, o livro fala sempre a mesma coisa. É separar o verdadeiro do falso. Meu papel é separar o verdadeiro do falso. Aí ele diz a declaração de independência. Ele está o tempo inteiro dizendo, solta aquilo que tu acha que é a tua vida e vem para a verdade. Só e aceita a minha orientação para que você perceba a verdade. E aceita só a minha orientação. E larga todos os teus pensamentos. Deixa que eu cuido do que tu vai pensar.
Então, a gente não quer essa independência. A gente não quer a independência de Cristo. A gente quer a independência nossa, que a gente acha que sabe o que é melhor. Eu não sei que raios que a gente está querendo brincar disso e que não dá certo. A gente já tentou de tudo quanto é jeito e não dá em lugar nenhum, não funciona. E por que essa insistência? Ele Que fala dos brinquedos de engraçado, ponta da gente, fiada. é que parece que é o tema mundial, né? Esse amor egocêntrico, né? Todos os filmes eles giram em torno do amor egocêntrico, né? Todos os relacionamentos amorosos e de guerra também. E toda a ilusão é estruturada sobre esse entendimento de amor especial. Né? Se a gente, pelo menos, visse que é apenas um filme e olhasse também nossa experiência como também é um filme, eu senti bem isso, viu? Eu estava falando de minha primeira esposa que morreu, e agora me lembrei de novo desse assunto, né? Bom, ela morreu, foi minha primeira mulher. Eu levei um ano assim, abaladaço. Às vezes eu sentia assim, por que foi acontecer comigo, logo comigo? Uhum. Às vezes eu me sentia um coitadinho, uma vítima. Vítima do mundo, né? Uma menina com uns 3 anos. Eu me apaixonei de novo. E aí tudo mudou. Aí eu dizia assim, oh, coitada da finada. Que amor é esse, né? Que amor é esse que acaba? Não é? O amor do ego é substituído. Tudo. E Tudo. esse que a gente está lendo aqui, não. Ele é para sempre. Não, nada apaga esse amor. Nenhum relacionamento vai apagar esse amor. Sim. Então, vamos para o parágrafo 3, tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Com toda certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como, entre aspas, inimigo. O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo que pode te oferecer é um senso de existência temporário, que se inicia com o seu próprio começo, o seu, né, do ego, desse senso de existência, e termina com o seu próprio fim, desse próprio senso de existência temporária. Ele te diz que essa vida é a tua existência, porque é a vida, a própria existência do ego. Então, ele quer dizer que essa vida é a minha existência, porque é a existência do próprio ego. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como pode o seu parco oferecimento, né, do ego a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Parágrafo 4. Parágrafo 4. Desculpa, gente. Tu, que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizeste, e o que tu fizeste não te ama. Sendo feito a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma aliança com quem o fez. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Tu projetas no ego a decisão de te separares, e isso conflita com o amor que sentes
pelo ego, pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade, mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Que ela queira esse amor verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência. E esse tipo de querer está totalmente isento da, entre aspas, compulsão para receber que o ego tem. Vamos voltar lá no 3. Então, aqui no 3, né? O que Jesus quer nos dizer nesse parágrafo 3? Bom, aqui ele fala que o ego surgiu da separação, e só que o ego, ele quer que nós continuemos acreditando que somos separados. E aí, para que a gente mantenha essa crença de que nós somos separados, ele nos deu uma recompensa que é o senso de existência temporário, que é essa identidade de corpo, né? Então, esse senso de existência temporário seria um corpo que nasce, cresce ou não, né? E morre. Então, como a gente tem muita identificação com esse corpo, né? Com essa identidade de corpo, a gente aceita isso e se entrete com isso. A gente vive, na verdade, entretido com o corpo, o tempo inteiro entretido com o corpo. Porque enquanto a gente está entretido com o corpo, a gente continua na crença de que nós somos separados. Que esse corpo aqui é um, o outro é outro corpo, então nós estamos aqui mantendo a separação, perpetuando esse pensamento equivocado que é o ego. Sabe que eu acho que até de certa forma, assim, se a gente pensar, nem a gente acreditaria numa conversa dessa se a gente tivesse um funeral para ir e a gente não se unisse com aqueles que estão em sofrimento, inclusive a gente, por aquele ente. Então, tudo é feito aqui de forma a que a gente encontre cúmplices dessa história da separação. Da separação. Testemunhos da separação. E a maior prova é que nem antes antes de entrar, o Gustavo estava falando do funeral da ex-mulher dele. Essa é a maior prova aí num funeral de que a separação, de que o corpo existe, e a gente busca, naquele momento, parceiros, né? A gente busca pertencimento nesse mundo de sofrimento e busca parceiros, busca cúmplices disso. Imagina a gente querer tentar estar com a mente certa e dizer, olha, não existe morte, né? Imagina no meio de um funeral. Então, às vezes, o medo da gente é da nossa própria inconveniência em relação ao mundo, porque a gente pensar diferente, a gente se tornaria inconvenientes perante o mundo, e essa eu vejo que é uma grande afronta, parece, a esse mundo que a gente pensa como real. E a gente precisa muito de testemunhos de que nós somos reais, que nós temos dúvida da nossa identidade aqui no mundo, né? No mundo da ilusão. Ao mesmo tempo que a gente valoriza muito essa identidade de corpo, a gente tem dúvida de quem nós somos, porque nós nos dissociamos da nossa fonte, nós nos dissociamos da verdade e caímos num lugar em que a gente não sabe bem o que é. Então, a nossa necessidade de relacionamento dentro da ilusão é porque a gente precisa de testemunho que nos fale que nós somos essa identidade de corpo aqui. Então, cada pessoa com a qual nós nos relacionamos vem confirmar, não, você é real, né? Então, se eu estou aqui me relacionando com você, você é real. E aí, por isso a gente é tão dependente de outros aqui no mundo. Porque nós precisamos confirmar quem nós somos o tempo todo, assim, quem nós somos entre aspas, né? Que nós não somos isso.
Mas a gente precisa acreditar e confirmar para que a gente não caia no desespero, né? A tônica desse mundo, desse corpo, é a escassez, né? Sim. Você está em completa escassez o tempo todo, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Esse é o relacionamento egóico, né? Você se relaciona com o seu corpo, com o mundo, que é baseado na escassez, né? Então, você tem fome, você vai no banheiro, você tem que comer, você tem que ter isso, você tem que ter sua casa, trocar sua roupa, tudo escassez. É uma devoção ao corpo, na verdade. A gente vive em devoção ao corpo. O David Hoffmeister falou uma frase interessante numa das falas dele. Ele falou que a gente pode aplicar isso a tudo. Para cada situação, eu me perguntar, eu afirmar para mim, eu não quero nada dessa situação. Porque isso vai nos ajudar a desfazer a crença da escassez. Porque se eu sou completo, eu não preciso querer nada, de nada, se eu já sou completo. Então, se eu estou na minha identidade certa, né, de filho de Deus, na minha mente certa, eu já sou completo, né? Eu estou na abundância, eu não estou na escassez. Então, Eu sinto, Ana, desculpa lhe interromper, mas eu sinto sempre isso, assim, quando vem a escassez, eu digo, você está precisando mesmo disso? é, Questione tem uma outra sua frase de Jesus que escassez. ele fala para a gente perguntar, o que é que tu queres? Aí ele fala, o que é que tu queres? Eu pergunto, o que é que eu quero? Né? O que é que eu quero dessa situação? Né? Está me Uhum. faltando alguma coisa? Se É, está faltando alguma coisa, é porque eu estou na mente errada, né? Eu estou na identificação equivocada. Tu vê, a partir desse senso de escassez, vem tem os dois caminhos, né? Depende de qual é o professor que a gente escolhe. Pelo ego, o senso de escassez, vem o medo da gente desaparecer. Então, a gente faz com que lute por alguma coisa, né? Se está escasso, eu preciso buscar Preciso vida, preencher de preciso alguma preencher. maneira. Eu preciso preencher com vida. Se eu vou no funeral, eu tenho medo da minha morte. Então, aquele sofrimento das pessoas que estão envolvidas, eu entro nisso porque eu também tenho esse medo de morrer, por conta dessa oferenda que o ego me dá, que é um senso de existência temporário. Agora, se nesse mesmo lugar de escassez eu buscar a orientação do Espírito Santo, ele pode me dar uma outra noção, né, desse lugar que eu penso que eu estou. Então, sempre depende de quem eu estou entregando essa sensação, né? De novo, é sempre a questão de qual é o professor interno que está buscando. Aqui no meu parágrafo 4, relacionamento amoroso é realmente com quem? Ou com o quê? Essa Estou num caso com quem? aqui no parágrafo 4, ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele começa falando, tu que te identificas com o teu ego não pode acreditar que Deus te ama, porque nós temos uma relação de amor e ódio com ele. E aí ele explica isso mais embaixo. Ele fala, tu não amas o que fizeste, e o que tu fizeste não te ama. Em algum lugar do livro, ele fala que o ego odeia o corpo, que o corpo não corresponde àquilo que ele quer. Então, ele fez algo que ele odeia. E, ao mesmo tempo, ele ama, porque foi ele que fez. Então, isso que ele está falando aqui. Essa Então, ambivalência. essa aqui é a ambivalência. É uma relação de amor e ódio a essa identidade de corpo. Ao mesmo tempo que ele a fez, ele não aprova, não aprova esse corpo. E aí eu estava dizendo, gente, é isso mesmo, porque todos nós temos algum problema com o nosso corpo. A gente está sempre achando defeito no nosso corpo, tentando acertar o nosso corpo, tentando modificar, tentando... E é interminável essa busca por um corpo perfeito, que não existe, né? Nunca vai existir.
Mas é essa insatisfação do ego com o corpo que ele inventou. Ele próprio não aprova esse corpo. É loucura que a gente passa uma vida querendo deixar, na verdade, como é que se diz? Um defunto atraente. Não, ainda tem isso. E aí lá no... Ser enterrado pode ser colocado num caixão bem bonito. Confirmar. Aqui no item... No item 2, Márcio, minha família aqui em Salvador, nós somos espanhóis, né? Meu avô veio para o Brasil praticamente corrido, né? Ia ser fuzilado na Espanha, que na Guerra Civil ele era da oposição franquista, e veio para cá corrido para não ser fuzilado no outro dia. E aqui, no fim, ele veio para cá sem nada, mas terminou. Ele fez um bocado de coisa, inclusive uma casa funerária que existe até hoje, tem mais de 100 anos, essa casa funerária. Então, eu tinha muita relação com com o necrotério, com essas coisas. Em cima do escritório de meu pai tinha uma fábrica de armar caixão de defunto. E, de vez em quando, eu ia para lá, né? Aí eu adorava. Era assim, era um salão enorme, cheio de macas, né? Cada maca, um armador armava um caixão, né? Aí eu ia para lá, só ouvia as conversas dos armadores, aquelas conversas interessantes de defunto, de morte, essas coisas. Aí eu deitava numa maca daquela, botava um travesseirinho roxo, que nem travesseiro. Rindo da morte, né? Eu gostava. A gente ficava conversando ali, os armadores, o pessoal que iam pegar os defuntos, que iam fazer os velórios. Era interessante. Eu tenho uma lembrança incrível. Eu estudava no Colégio Marista, e quem ia me pegar meio-dia no colégio era uma van que carregava caixão de defunto com aqueles castiçais enormes. E vinha uma turma de meninos dentro desse furgão, né? Um calor danado lá dentro, e a gente ficava fazendo guerra de cotoco de vela, cheio de catiçais, aqueles catiçais enormes. Era uma festa dentro dessa van. Mas aí ele fala que o ego, nenhum ego experimentou o amor sem ambivalência, nessa mistura de amor com ódio. Então, o conceito desse amor sem ambivalência está fora da compreensão do ego, porque ele não experimentou isso, né? Enquanto ego, ele não vai experimentar isso. E ele fala, e o amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira verdadeiramente. E o que seria querer verdadeiramente? Seria querer um amor sem ambivalência, né? Um amor puro amor, um amor que não queira ganhar nada, porque é um amor que ele já é completo, né, por si mesmo. Então, seria um amor isento da compulsão para receber, como ele fala aqui. Porque o ego inventou o receber, né? Porque o ego, uma vez se percebendo em falta, né, quando ele se viu separado, ele se percebeu em falta, então ele criou o conceito de receber, para que ele se preencha, para que ele preencha a sua falta, que nunca vai preencher, né? Então, esse amor verdadeiro, esse querer verdadeiramente, né, o amor, seria a gente abrir mão da compulsão para receber, a gente se ver como o Filho completo de Deus, que não precisa de nada mais porque já é completo. Então, a gente precisa fazer essa mudança na nossa mente, né, orientada pelo Espírito Santo. É que ele fala aqui, na verdade, esse show do horror, né, que é para a gente se dar conta de como as coisas funcionam e tipo, se a gente percebeu já isso, né, ele está escancarando o óbvio, que a gente acha a explicação. Ele está dizendo, olha, isso aqui tudo tem um fim certo. É temporário,
tu já sabe onde vai dar. Então, ele está escancarando o tempo inteiro. Por quê? Porque a decisão é nossa de querer continuar nessa loucura, né? Então, é mais ou menos, sabe? Eu vejo assim, eu vejo esse curso em milagres como um, um, um livro absurdamente inteligente. Aquele que quer, porque assim, eu sempre quis buscar a natureza de todas as coisas. Cada coisa que eu vou fazer, eu tento encontrar a melhor saída. Eu nunca me contentei com um meio termo, sempre quis saber qual era o caminho exato para resolver a situação da melhor forma. E aqui, para mim, é o livro mais inteligente que eu já li. Porque. Márcia, termina. Eu quero completar essa ideia sua. Pois é, porque não, ele está dando o resultado final. Quando a gente conversa com as pessoas, quando entra numa conversa mais de autoconhecimento e tal, a impressão que eu tenho que quem não está querendo ir a fundo mesmo, entender onde está a verdade, a pessoa termina num lugar, mas nunca a gente vai entender, né? Aí eu só penso assim, não, peraí, Deus é mistério, mas não é segredo. Por que eu tenho que continuar a achar que isso é segredo? Não tem segredo. Existe uma resposta única. Só que essa resposta, ela não vai ser encontrada. Você tem que querer escutar essa resposta, né? Com a nossa mente, com o nosso intelecto. Se a gente for inteligente o suficiente, o quanto essa inteligência espiritual de Jesus, se a gente usar essa inteligência que ele está dizendo, eu venci o mundo, eu entendi o reino, eu estou querendo explicar para vocês, ele está dando a reta final. Pois é, Márcia, e não linha. Porque, na verdade, esse livro é um processo terapêutico. À medida que nós estamos estudando esse livro, nós estamos em terapia. Por isso que ele repete outra vez, porque é um processo terapêutico. É um curso de cura. Esse curso é um curso de cura, exatamente. Nós estamos aqui tendo a oportunidade, na medida que estudamos, de estarmos curando a nossa mente. Aí alguém perguntou, mas quando chegar lá na página 800, eu não sei o que eu li no começo. A mesma coisa. Você pode até não lembrar, não, mas você já vai ser, ou sua mente vai ser outra. Porque você está aprendendo a mudar a sua percepção. Esse é o curso, né? É uma terapia de mudança da percepção. Na verdade, como Márcia diz, esse curso é absurdamente inteligente. Ele é tão inteligente que chamaram o curso em milagres. Não tem o que dizer. É milagroso, então é milagre. Então é um milagre. E o milagre é essa percepção de escapar do mundo que eu vejo desistindo dos meus pensamentos de ataque. Tudo que não for amor é ataque. Ele está dizendo, aqui comigo é só amor, contigo é ataque. Quer continuar? Então tá, vai sua tontinha, continua dando volta em volta da lâmpada para se esquentar, queimando as asinhas, bababá, mas eu ainda estou aqui, tu é ainda meu filho como eu te criei. O tempo inteiro ele está dizendo que o que a gente faz é ataque. Existe um outro caminho. Desiste do teu. O que ele está mostrando, que a gente consiga enxergar o que é falso como falso, que a gente pare de se iludir que existe outra saída. E aqui no parágrafo 5, ele fala que a gente precisa pedir, né? Ele fala aqui na linha 3, a Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Mas não pedir do ponto de vista da escassez. É pedir sabendo que nós somos pura abundância. E ele vai explicar isso aqui no parágrafo 6. Você tinha lido 5? Acho que o 5 não foi lido, né? 3 e 4.
O 5 não, li foi... o 4. Então, deixa eu ler o 5, que o 5 e o 6, eles são muito interessantes em relação a isso que você está falando, Márcia. Peraí, então, deixa eu ler o 5. Ele fala, existe um tipo de experiência tão diferente de tudo que o ego pode oferecer, que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. É necessário repetir que a tua crença na escuridão em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa do que tu és. E o 6 que ele vem dar uma resposta para o que pedir, né? Como pedir. Então ele fala, nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Nisso, tu és tão livre quanto Deus, e tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por ele. Esse é o pedido, né? Essa é a oração. Ele nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é sua vontade, na vontade do Pai. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. Vós não tereis outros deuses diante dele, né, diante do Pai, porque não há nenhum outro Deus. Vamos pedir agora, vamos pedir juntos aqui, pedir ao Pai, em nome do Espírito Santo, para manter a nossa mente plena do amor dele. Ele nunca falhou em responder ao pedido. Eu acho que quando a gente não sabe como pedir, a gente pode repetir só a palavra Deus, 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 Deus. Vamos pedir, a gente quer muito. A gente está nesse momento, a gente quer muito ouvir. Deus, fala com a gente. Espírito Santo. Nós só queremos ouvir a Ti. Ajuda a gente a desistir dos nossos ataques. Essa é a experiência. Essa é a prática que a gente tem que fazer. Sim. E essa oração é linda, né? Em nome de Jesus, mantenha a minha mente plena do seu amor por mim e do meu amor por ti. Esse é o pedido. Então, é um pedido pleno de abundância, né? Não é o pedido que o ego faz para preencher faltas que ele acha que tem. É a condição gloriosa do Filho de Deus, como ele fala na última linha aqui do 5. É a condição gloriosa do que tu és. E tu és o Filho perfeito de Deus. Nada te falta, você é completo, assim como o Pai te criou. Então, que eu reconheça essa completeza. Olha, ele diz, Ana, ele nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é sua vontade. Já é. É o reconhecimento. Quando a gente pede, vem junto no pacote o reconhecimento. E olha para... É um relacionamento real mesmo. Você ouve a voz de Deus no seu ouvido. Tem uma vozinha que vai aparecer bem suavezinha no relacionamento. É um relacionamento amoroso mesmo. E a primeira frase aqui que ele fala, nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. E como ele usa a palavra vontade aqui no livro, eu sempre associo a determinação, que não é desejo, né? Que desejo é algo mais fluido, né? Vontade é algo determinante,
Então, você vê que ele fala a vontade de Deus, ele não fala o desejo de Deus, já até falei isso aqui outras vezes. É a vontade do Pai. Então, a vontade é algo determinativo, se existe essa palavra. E ele fala, nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte. Então, que eu faça essa oração com toda a minha vontade. E aí a minha oração vai ser forte, porque Deus vai ouvir esse chamado. Se eu fizer esse chamado com toda a minha vontade, Deus vai ouvir e vai responder. Agora, se eu fizer de uma maneira incerta, como é que eu vou falar? Com dúvida? Em dúvida, que contém alguma dúvida, Deus não vai escutar, porque Deus escuta o que é verdadeiro. Então, para que eu seja verdadeiro com Deus, eu tenho que colocar toda a minha vontade alinhada com a vontade dele, para que ele possa escutar a minha prece. E aí ele vai escutar e vai responder. Mas aí o Espírito Santo nos ajuda a direcionar essa nossa vontade. Não precisa se preocupar de ficar buscando meio. É só entregar para o Espírito Santo, que ele ajuda a gente a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí a gente vai fazer as orações. Nessa relação amorosa, o Espírito Santo é o cupido. Ele é o cupido. É Deus. Ele é o melhor cupido de Deus. E a vontade tem a ver com uma decisão, tem a ver com uma ação. Quando certeza, decisão. Existe uma ação, que a ação é essa decisão. Sempre vai ter um fazer a partir da guiança, porque, assim, essas coisas eu acho até elas vêm no dia a dia, quando ele diz, faze apenas isso. Quando a gente está ouvindo essa voz, né, alguma ação vai ter que vai desencadear a outra, porque tem a ver com somente fazer o que a gente está sendo guiado. Lá na única resposta, eu não me lembro qual é que é o capítulo, eu só botei aqui a palavra comandante. A única resposta, ele diz assim, ó, tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, as capacidades, mas não tens outro comandante, a não ser tu mesmo. Quer dizer, a gente tem um guia que vai dizer, mas o comandante... A decisão é nossa. A decisão é nossa. Ele não vai decidir por nós. Nós temos que tomar a decisão. É o que ele quer, que a gente tome a decisão para que ele use a gente como canal. Mas a decisão é nossa. E isso, porque Jesus é muito gentil. E daqui a pouquinho, no 7, a gente vai ter contato com a gentileza de Jesus. Podemos ir para o 7? Mas Gustavo, acho que você ia falar alguma coisa. Eu ia falar quanto a esse relacionamento, por exemplo. O instante santo, ele até pinta, né? Ele até acontece, mas a estabilidade do instante santo depende de você. Sim. De você se estabilizar aí, de você manter o relacionamento. Ficar ali no tapetinho do Aladim flutuando, né? Sim. A imagem é boa. Podemos ir adiante, então? Vamos. Aqui agora, então, vai falar da gentileza, que é maravilhoso essa gentileza de Jesus. O amor é gentil, né, gente? Então, ele vai falar disso. Então, ele fala assim, no 7. Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste e que se opõem ao conhecimento. Então, nunca passou pela tua mente desistir das suas ideias equivocadas. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo, né, que é o Espírito Santo, ou que é Deus. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la, e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito. Porque a luz não ataca, então ela não vai querer destruir nada, né? Ela vai respeitar o que você fez. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu, né, Jesus falando, posso contornar essa parede. Vigia a tua mente, buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que contorne, né, essa parede.
Eu só posso ajudar-te do modo como o nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te, vou honrar-te manter completo o respeito por aquilo que tens feito, mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Linha 8. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará, mas tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo, porque eu espero com amor e não com impaciência, com toda certeza, tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. É o Aí vem o- cuidador sentadinho do lado do doente dormindo, né? Na hora que Aí ele vem o parágrafo 8. tô aqui. Aí vem o parágrafo 8. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Ser muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Olha Jesus falando, não escondamos nada um do outro. Até parece que ele esconde coisa da gente, né? Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo, ou seja, não querer esconder nada, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, né, que o Pai tiver vindo, ou o Espírito Santo, tu estarás pronto para me ajudar, né, Jesus falando, a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele, né, para o Pai. Porque, não, por quanto tempo vais negar a ele o seu reino? Ao reino que é dele próprio, né? Por quanto tempo nós vamos negar ao nosso Pai o reino que é dele, que somos nós, o seu Filho amado, nós somos o reino dele. Quanto tempo a gente vai negar isso? Então, deixa eu voltar aqui para o... Gente, acho que eu acho que estou certo, É no que 7. vamos ver a Voltar aqui real, para né? o 7. Hein? Vamos falar a real, né? O que a gente está realmente pedindo, né? Vamos ser sinceros, assim, ele está pedindo sinceridade para olhar o que a gente está pedindo. Ele tá dizendo, olha, ser honesto contigo, olha o que está pedindo. Porque para Jesus nos ajudar, a gente tem que dar condição a ele, né? Então, quando ele Sim. fala aqui, vigia a tua mente buscando os restos de medo. Ou Tem que não serás entregar o capaz de segredo pedir. do cofre, tem que entregar o segredo do cofre para Porque senão ele. como que ele vai ajudar se a gente fica lá agarrado nos medos, né? Sim, É que tem ele que já falou, dar eu não posso. combinação. Ele falou, eu não Mas posso tirar o medo da sua mente. Deixa eu é só tão completar essa frase. evidente Deixa eu só a completar solidão essa do frase. medo, né? Ele fala assim: eu não posso tirar o medo da sua mente, mas eu posso te ajudar, te orientar a como fazê-lo. E é isso que Jesus pede aqui. Fala, Gustavo. Eu estava falando que, como é evidente sua solidão durante o medo, você se sente completamente só, desamparado. Verdade. Acabou-se o relacionamento. Você ficou só. E isso dá medo. Você está no desamparo, né, no momento do É. medo. E o pior é que a gente procura a solução lá fora. Dentro do próprio medo, né? Dentro do próprio. A gente usa o medo para tentar acabar com o medo. Isso prova que a gente não tem medo do medo. A gente está acostumado com isso. Exato. Se sente confortável nessa situação conhecida. O nosso medo é de entregar isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer se a gente entregar. A gente vai parar de ter o domínio sobre isso. E ninguém quer perder o controle da situação. Márcia, tem uma peça aí que eu não me lembro bem o nome, eu acho que é europeu ou americano, em que o juiz é o criminoso. E é isso que a gente faz quando está com medo. A gente parte para o ego, para tentar solucionar através do ego, quando o ego for o causador de todo o problema. Que é o alimentador do medo, né? Daí, para confirmar isso, a gente procura cúmplices, a gente reclama para alguém, né? Daí a pessoa diz, nossa, é verdade, como, né? Isso aí realmente horrível.
E É o aí, teatro do medo, na verdade. foi né? a pessoa realmente, aquela fez isso, é isso aí, tu tem razão, né? Então a gente vai buscando cúmplices e nessa loucura, busca cúmplices. Tem que lembrar, como ele falou aqui, a luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito. Então, a luz não vai destruir as nossas ilusões. Ela vai aguardar que a gente queira acordar, né? Queira desfazê-las. Aí ele fala aqui no final, linha 6. Jesus fala, eu só posso ajudar-te do modo como nosso Pai nos criou. Eu vou te amar, vou te honrar, e manter completo respeito por aquilo que tens feito. Então, Jesus também não vai atacar nada do que nós fizemos, apesar dele ver que é tudo equivocado, né, e que aquilo ali é um aprisionamento. Aí ele fala, mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Então, ele não vai atacar, mas também não vai apoiar. Ele vai aguardar pacientemente, como ele fala aqui na linha 9, para que a gente o chame verdadeiramente. Então, ele sabe que nós vamos chamá-lo em algum momento, nós vamos chamá-lo verdadeiramente, porque nós vamos nos render a ele, nós vamos nos render ao amor. Então, ele aguarda esse momento que nós vamos nos render. Evidente que ele aguarda nos orientando, mas ele não ataca nada do que nós fazemos, embora ele né, fala, meu Deus, já vem ele fazer bobagem outra vez. Aí que está o livre-arbítrio, né? Porque tem a ver com a nossa desistência. O nosso livre-arbítrio é desistir, né? Porque se ele se interferisse, o que eu, esses dias eu estava pensando, se interferisse em cada situação que eu estou com medo, eu vou continuar gerando, porque se se ele interferir, ele vai aceitar aquilo como real. Sim. Então, ele não interfere, porque ele sabe que não é real, então ele não olha para a ilusão, ele não olha para o erro, ele olha além do erro, porque ele sabe que isso aqui é só uma questão de desfazer, porque não é real. É que se a gente for num raciocínio, se a gente for num raciocínio desse intelecto, como a gente funciona, eu crio uma situação que eu fico com medo, aí eu peço para me tirar daqui, aí ele me tira. Aí eu vou de novo para outra, né? Dentro nesse imbróglio aqui, faço outra situação e ele me tira de novo. Ou seja, ele é tão grande, que ele está me dando a chance de eu parar de produzir situações de medo. Porque ele não vai me tirar do medo, porque é como se eu for pensar da minha forma de encarar as coisas, eu nunca vou desistir, porque se eu sei que ele tira do medo, eu não vou desistir dessa fazeção. O que ele está me dizendo o medo é tu que criou. Eu posso te ajudar com os teus pensamentos que estão criando esse medo, a desfazer os teus pensamentos. Então, entregando esses pensamentos, eu paro de produzir medo, que é uma produção minha. Isso aí. Se você ficar sem medo e com ego, você vai fazer horrores. Você vai ser um delinquente. Vira um psicopata, não tenho mais medo de nada. Um risco social. Risco social. Completo. Aí não tem amor, né? É bom lembrar disso, né? Não tem amor. Essa solução não tem amor, porque está dissociada. Então, na verdade, não que nem amor, essa gente não diz, tem né? sabedoria, inteligência, não tem verdade, não tem nada, ignorância. Tem insanidade, né? Na verdade, é insanidade. Sim. Aí ele fala aqui na linha 8, eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará, mas tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo, que a decisão é sempre nossa, né? Eu escolho me abandonar, assim como eu escolho me entregar, eu escolho me render, então é a decisão nossa. Qual é que vai me trazer alegria e paz? Eu me abandonar no medo ou eu me render à luz, né? Me render ao Espírito Santo? O que vai me trazer mais alegria? Então, é uma questão de escolha nossa. Abandonar a ti mesmo. Esse eu acho que é o tendão de Aquiles da nossa vida.
é não querermos abandonar a nós mesmos. É isso que ele está pedindo. Abandona a ti. Eu vou te pegar. Eu vou te cuidar. Eu acho que esse é o ponto. Tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo. Mas aqui ele está falando no sentido de que abandonar a ti mesmo a sua verdadeira identidade. Quando você escolher abandonar a sua verdadeira identidade, isso. Ele vai esperar. Quando a gente resolver olhar para a nossa verdadeira identidade, decidir o contrário, aí ele vai poder nos ajudar. Isso, mas ele quer que a gente abandone a nossa identidade falsa. Falsa, e se lembre da verdadeira. É essa que ele está esperando. Só que nós escolhemos abandonar a verdadeira, estamos aqui na falsa, achando que ela é real e queremos se satisfazer com ela. O curso, nesse sentido, na segunda parte do livro de exercícios, que tem aqueles temas centrais, e você faz 10 dias de lições com aquele mesmo tema central, um deles é esse: o que sou eu? Se você não sabe quem é você só vai aprontar merda. E o pior, você pode se fortalecer nisso. Fortalecer sobre a fragilidade, que uma hora vai despegar, porque não vai longe. É o que a gente faz, né, no mundo todo, e agora está cheio de coaches, né, para ajudar cada vez mais. Eu sou corajoso. Aqui no 8 ele fala, vigia com cuidado, vigia a tua mente, né, com cuidado, e vê o que é que estás realmente pedindo. A cada vez que eu julgo o irmão, a cada vez que eu me julgo, o que é que eu estou pedindo? Paz ou estou pedindo medo? Sempre o julgamento vem como pedido de medo, pedindo mais medo. Porque na hora que eu julgo o irmão, eu fortaleço o medo na mente desse irmão e, ao mesmo tempo, eu fortaleço o medo na minha própria mente. Então, cada julgamento é aprisionamento, de um modo geral. É o aprisionamento na ilusão, tanto do meu irmão quanto meu próprio aprisionamento. E aí ele fala, ser muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro, que é o que ele falou. Se tu realmente vais tentar fazer isso, que é pedir verdadeiramente, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Então, se eu vigiar com cuidado e pedir, ser honesto no meu pedido, eu vou ter dado o primeiro passo na direção de preparar a minha mente para a entrada de Deus, para a entrada do Espírito Santo na minha mente. E aí ele fala, vamos nos preparar para isso juntos, que Jesus está aqui nos orientando, querendo nos orientar. Só a gente dá essa abertura para ele, que quer mais. Não, e é só isso que ele está pedindo, é só o primeiro passo. Então não tem que dar o segundo, o terceiro. Pois é. O primeiro verdadeiramente é um só. E aí ele fala, e assim você vai estar pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para o Espírito Santo também. Pensou, gente? Ele fala, desse jeito você não me ajuda, se você não vigiar a sua mente, você não me ajuda. Ai, ai. Como Jesus é amoroso e paciente. Me ajuda a te ajudar. O que sou eu, essa pergunta é auto-inquirição, né? Você vai estar vigiando sua mente quando você faz essa pergunta, o que sou eu? E aí vem aquele avalanche de pensamento de quem não é você. Sim. E você está querendo saber quem você é. O que não é você está o tempo inteiro na sua mente, né? Lá te alfinetando. Então, aqui no parágrafo 10, ele vai falar da declaração de liberação. Vamos ler, então, o 9 e o 10? Sim. Então, ele fala assim, na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Qual é essa declaração? Em itálico. Deus te deu todas as coisas. Então, Deus me deu todas as coisas. Essa é a minha declaração de liberação.
Aí na linha 3, esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, entre aspas, que implica uma falta, já foi aceita. É por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. Parágrafo 10. O calmo ser do reino de Deus, que na tua mente sã é perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. O ego está desesperado, porque se opõe literalmente a probabilidades invencíveis, estejas tu dormindo ou acordado. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego e quão pouco para proteger a tua mente certa. Quem, senão os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essa crença às custas da verdade? É muita insanidade, minha gente. Meu Deus. Como nós somos insanos. Ai, precisamos acordar. Estou me sentindo uma idiota. Então, essa declaração de liberação, que é Deus te deu todas as coisas. Então, eu sou completo. Deus me deu todas as coisas. Eu sou completo. Eu tenho já tudo. Se eu tenho tudo, eu sou tudo. Então, por isso que o ter e o ser, por Espírito Santo, são a mesma coisa. Então, isso deixa o ego profundamente amedrontado. Eu ter certeza de que eu já tenho tudo, isso é a morte para o ego, né? Então, ele fica muito amedrontado com isso. Por isso que o tempo todo ele fica ocupando a minha mente com quinquilharias, para que eu não me dê conta de que eu já tenho tudo, eu já sou completo. Ele não quer que você vigie sua mente. Eu fico entretido lá. Jesus diz que o ego tem medo de você olhar para dentro e descobrir que o ego não existe. Então, ele faz tudo para lhe distrair lá fora. Todas as suas soluções, ele diz, está lá fora. Está lá fora. E aí você vai. Então, o ego separa o ter do ser, porque quando eu aceito a ideia de receber, que significa falta, é quando eu aceito a separação de ter do ser. Essa separação implica a aceitação da ideia de falta, de que eu preciso receber alguma coisa para preencher algo que está me faltando. O que é que a gente tem que não foi Deus que nos deu? Até o dinheiro foi Deus que não deu, que nos deu. Até a comida. Se você for investigar, tudo, literalmente foi isso. Porque a mente errada, ela faz parte da mente total, né? Nada é feito fora da mente. Né? O dinheiro é feito, errada. só que é o pensamento equivocado. É uma interpretação errada. É um pensamento equivocado, mas que está dentro da mente única. Esse pensamento é que tem que ser corrigido, né? Se você sob a guiança do vê, por Espírito exemplo, a comida, foi Deus que me deu a comida. Se você for investigar, você vê que ele fez desde da suposta separação, onde se criou a terra, o ambiente que a gente vive, onde o alimento gera. Surgiu daí como se ele tivesse por trás, tentando acordar a gente com a memória dele, desde o Big Bang. E aqui no final do 10 ele fala, né? Voltando só um pouquinho, né, antes do final do 10, ele fala: o calmo ser do reino de Deus, que naturalmente sai perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. Então o ego está desesperado
porque se opõe literalmente a probabilidades vencidas, esteja tudo lá. Quero aqui na linha 3. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego, e quão pouco para proteger a tua mente certa, para proteger o reino, o quanto nós estamos pouco dispostos a proteger o ego, dispostos a proteger o reino de Deus, e muito devotados, né, em proteger o ego. Até quando? Até quando a gente vai aceitar essa insuficiência, viver na insuficiência, na incerteza, na insegurança, que significa essa identidade de corpo que a qual nós somos apegados, e quanto a gente vai querer a certeza do amor, né? A certeza da paz, que é o que Deus nos oferece como dádiva, né? O compartilhar o seu amor e a sua vontade conosco. Outro dia eu vi uma pergunta numa sala de professores, né, infantis, onde o professor pergunta aos alunos: de onde veio o leite? Aí a menina diz: a da caixinha no supermercado. Ao ponto que você se descola, né? Ao ponto do descolamento. Aí a ilusão descolada da ilusão, né? Que aí mas é meio uma metáfora para isso, né? Nós nos descolamos do real, desse jeito a gente acha que... Né? Exatamente, é assim que a gente acaba pensando aqui, que as coisas vieram de alguma caixinha, de alguma fábrica. Que a gente não sabe mais de onde que a gente veio. Então a gente acha que foi o que o mundo nos criou, ou nós próprios nos criamos, E que menos Deus. Foi o dinheiro que fez, foi o dinheiro que comprou. Menos Deus. Aí Deus foi destituído da paternidade. Aí a maior profundidade que a gente chega é na filosofia de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Essa é a parte mais profunda do nosso ser, que investigatório. Mas Jesus, não tivesse nada além do ovo e da galinha. Jesus, quando diz, você está procurando o que você já é. Você já é o Espírito. A questão do resto é resto. Você está procurando da direção errada, porque o que você está aqui disponível para você. Só a hora que você decidir olhar para isso, está aqui esperando, né, a sua atenção, né, para que você se lembre. É quando você se abre para o relacionamento espiritual com Deus, as perguntas começam a desaparecer e só aparece resposta. Começa a aparecer resposta e você não precisa perguntar. Primeiro vem a resposta. Uhum. Sabe, se a gente... A situação se inverte, interessante. Diga, Ana. Se a gente olhasse, porque assim, ó, a gente não consegue olhar o nosso próprio olho, né? A não ser pelo espelho, né? Por isso que a gente precisa do outro, né? Porque, na verdade, a gente está vendo o nosso... A gente não consegue enxergar o próprio olho, porque a gente é o próprio olho, tudo é a partir do nosso olho. Aí, se a gente pensar aqui, ó, vou botar meu olho bem perto aqui, ó. Dá para ver bem o olho. Ó, bem no meio tem um buraquinho preto, ó. Se cada vez que a gente fosse olhar tudo por esse buraquinho preto, se a gente se aprofundasse nesse buraquinho preto, o que tem nesse buraquinho preto do olho? Tá tudo lá dentro. Tudo projeta fora, né? Quem estuda aí medicina, não entendo nada, mas assim, não é o preto do olho que enxerga, né? É uma camada, a córnea, né? E aí tem todo o funcionamento do olho, que projeta... a imagem formada dentro do cérebro. Faz a reversão, enxerga de cabeça para baixo, eu me lembro que isso aí no colégio, enxerga de cabeça para baixo e reverte o troço. Não sei explicar aí, o pessoal que está assistindo pode explicar melhor. Mas se a gente... Eu fiquei esses dias pensando, para que serve esse pretinho aqui? Porque parece ter uma metáfora aqui nesse Porque aí você tem que estudar a anatomia do olho, que aí você vai entender.
É a entrada dos raios que fazem a formação da imagem, a entrada da luz Sim, que faz a formação da imagem. mas aí tudo que a gente for olhar, Ana, se a gente olhar o buraco negro, né, que a gente não entende, né, quando olha essas figuras de galáxia, blá, tem um miolo, né, porque Mas tudo tem lembrar que tudo isso é ilusão, lembrando, o que eu novamente, quero né, dizer é tudo que isso faz toda parte da ilusão, narrativa do ego. toda ilusão que a gente enxerga, existe uma questão que a gente pode penetrar lá dentro e onde desmancha tudo. Sim. É isso que eu E aí quero ele dizer. falando... Tem um abismo dentro do nosso Por olhar. exemplo, se você tirar a luz, você vê o quê? A gente está olhando aqui a tela, né, com o texto à esquerda e as figurinhas à direita. Né? Se você tirar a luz entre meu olho ou o seu olho e a tela, você vai ver o quê? Nada. A visão é isso, é luz. Agora, a interpretação é da mente. A luz é um truque, você vê como você estava falando, que a imagem chega no cérebro de cabeça para baixo, quando você vê como uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica, eu fui fotógrafo um tempo, quando você fixa na foto, ela chega lá no espelho dentro da máquina de cabeça para baixo. E ela imprime no filme de cabeça para De cima. cabeça para cima. Quer dizer, é tudo uma interpretação. Então, voltando aqui, porque agora a gente já completou, né, esse texto. Só para lembrar que, quando ele fala aqui, né, no final, considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego e quão pouco para proteger a tua mente certa. Quem, senão os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essa crença às custas da verdade? Aí vem o próximo tópico, isso não precisa ser assim. Então, vai ser maravilhoso estudar esse tópico semana que vem, porque é tão alentador esse tópico, isso não precisa ser assim. A gente pode escolher ser feliz e não ficar prisioneiro de fantasmas, e não ser prisioneiro de fantasmas. Está aí a luz, né? Isso não Sim, precisa ser isso assim, não precisa ser assim. mas tem jeito. Foi isso que o relacionamento dos dois, Ellen e o Tedford, né? Chegaram à conclusão. Tem que haver outra maneira. Isso não precisa ser assim, tem que ter um outro jeito. É. Então, gente, com isso a gente completou, né, o estudo desse tópico de hoje, que é o amor sem conflito. Então, o amor sem conflito é uma escolha nossa, a gente pode escolher o amor conflitado ou o amor sem conflito. Se a gente quer ser feliz, seria o amor sem conflito, sob a guiança do Espírito Santo, né, para a gente conseguir se abrir para esse amor. Ele está em nós, mas nós o estamos escondendo, preferindo o amor especial aqui do mundo. E fique vigilante. Fique vigilante. Que nível de relacionamento você está tendo com Deus? Né? O que você está realmente pedindo a Quando Deus? você acorda de manhã que se sente no mundo, você tem que escolher o relacionamento com Deus, senão você vai ficar com medo. Ou senão você vai ser um risco social. A gente foge da luz, assim como a pupila fecha quando tem luz, né? Eu O fiquei buraco essa negro, Márcia, o metáfora. buraco negro absorve até a luz. Tudo, nada escapa do buraco negro. É assim. Só a verdade escapa do buraco negro, porque a verdade ele não absorve. Gente, então, a gente poderia fazer a oraçãozinha do final, né? Quem é que poderia fazer a oração? Delaí, você quer fazer a oração do final hoje?
Posso fazer. Ah, que bom, então. Ô, Adelaide. Eu estou quietinha aqui, assim, absorvendo esse banquete, degustando. O É, Espírito puxa Santo um banquinho. guiando. O Espírito Santo aqui É. juntinho guiando. Então, Espírito Santo, que nosso guia, ajude-nos a compreender, a viver e demonstrar a verdadeira vida. Para que estamos aqui? E somos gratos por tudo que já compreendemos e vivemos. Sabemos que a cada momento tu nos guia. Amém. 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 A Então, gratidão é um gente, grande instrumento, né, de bênção, né? A gratidão faz com que a gente esteja nesse agora. Muito lindo, Delair. então obrigada, né? Obrigada nós todos, Delaí, nós todos, obrigada Espírito Santo por nos guiar, né, para que estejamos aqui nesse trabalho terapêutico, né, de estudar o curso de milagres. E semana que vem a gente estará de volta, se Deus quiser. Isso aí, Sim. Um abração, obrigado a todos Então, por obrigada a todos. esse Obrigada. aprendizado eterno. Delaí, um abração. Outro, porque todos somos um. Boa noite. Essa é a Boa salvação. noite.